meio por desinteresse, mas acabei ficando até agora e até estou perguntando porque realmente gostei das falas de todos vocês. Eu entrei na USP agora e também estou bem feliz, obrigado pelos desejos de que é para a gente aproveitar. E, sabe, minha família tem uma ligação muito forte com a universidade, meus pais cursaram, tenho primos na FAO, na Poli, na USP, na FEFELESH. Então, eu acompanhei a crise mesmo em ano de vestibular. E, sei lá, uma coisa que acabou incomodando, eu não acompanhei muito bem, porque eu também tinha que estudar e fazer minhas coisas, mas uma coisa que eu estranhei foi, o fato de que tem alguns professores, eu não... Acho que eu posso falar alguma coisa errada, mas a Marilena Chauí tinha um salário que ultrapassava o salário do governador do estado de São Paulo. Ela ganhava, sei lá, 30 mil reais por mês. E eu queria saber como é que funcionava essa distribuição de dinheiro na USP, porque se a crise é financeira, a distribuição entre o que um professor ganha e o que o outro professor ganha devia ser, sei lá, bem feita. Então, eu queria saber de vocês como é que se deu isso, como é que foi a resolução dessas coisas. Obrigado. Vamos determinar 5 minutos para a resposta das falas, tá? Sim. Você pode repetir seu nome, por favor? Fernando? Tá bom. Então, vamos pegar a próxima pergunta e aí eles respondem 3 perguntas de uma vez, só para não ficar parando. Foi muito comentado sobre a falta de democracia na USP, mas eu percebo, como estudante, funcionários, que existe uma falta de democracia aqui na FEA também. Como a gente percebeu ano passado com algumas medidas extremamente autoritárias, como o fim das festas e, inclusive, o fim da mesinha. E eu queria saber quais são os propósitos do CA para resolver isso, para um diretor que tem se mostrado muito autoritário, impondo diversas coisas, inclusive 900 alunos falaram que queriam aquilo e ele não liga para sua opinião. Eu quero saber qual a posição do CA em relação a isso e como ele vai se portar para resolver esse tipo de problema. Seu nome? Oi, sou bicho de contabilidade. Não sei se eu posso, mas eu queria fazer 2 perguntas. Uma, eu esqueci seu nome, eu sei que você é do Sindicato dos Trabalhadores da USP. E o do professor eu também não lembro. Professor, eu queria... Qual é a projeção para a resolução da crise financeira? Porque eu estou bem assustado. Eu estou com medo de a USP não existir para eu terminar meu curso, entendeu? Eu estou com medo disso. Não era minha intenção. E essa é a pergunta, qual é a projeção de resolução dessa crise financeira, professor? E para você, como você propõe resolver a crise financeira mantendo direitos e ampliando os direitos? Lucas. Como as perguntas foram as 2 últimas bem direcionadas, acho que a gente poderia abrir para uma quarta, já que vai ser 5 minutos de resposta. Acho que podia abrir para uma quarta. Mais alguma pergunta? Ali. A gente faz mais uma rodada depois. Oi, meu nome... eu quero perguntar para a Gabi, é isso? Eu acompanhei um pouquinho, não muito a fundo, a mobilização estudantil do ano passado e eu via a galera da física que tinha muito atrito, principalmente entre a física e a FEFELESH, a opinião deles com o DCE, de maneira geral. Eles só tinham dificuldade para entrar em acordo ali, eles criticavam bastante. Queria saber se podia falar, de maneira resumida, assim, a que se dava esse atrito. O microfone aqui. A gente mantém a mesma ordem, pode ser? Para responder? Vamos manter a mesma ordem. Pode ser? Deixa eu me ajudar aqui, viu? Bom, para o Fernando, não sei se eu sou a pessoa talvez mais indicada para responder isso, acho que o Sintusp e a reitoria tem mais a dizer. Mas já dizendo um pouco sobre a pergunta do Lucas também, apesar de ela não ter sido direcionada para mim,
O CVC, ano passado, produziu um documento bastante interessante, inclusive está no nosso site, que eu já espero estar de volta no ar quando acabar esse evento, que era sobre a nossa posição, e aí, enquanto estudantes mesmo da área, sobre a crise. Então, a gente fez um levantamento bem detalhado sobre como se deu o aumento da arrecadação nos últimos anos, como ele se distribuía, as nossas propostas para a solução imediata da greve. Estava muito inserido no contexto da greve, então talvez agora ele esteja um pouco desatualizado. Mas sobre a questão dos salários, especificamente, é latente essa questão, porque não só existem salários de 30 mil, mas como a média salarial é muito alta. Então, entre professores e também entre funcionários. Então, a discussão do reajuste é uma para quando você ganha 20 mil reais, é outra para quando você ganha 4 salários mínimos. Eu acho que faltou essa diferenciação nas discussões da greve. Eu acho que falta essa discussão, na verdade, sobre a USP. E aí tem um monte de legalidade sobre ganhar ou não mais que governador e um monte de debate sobre se é justo ou não. Porque, sei lá, por que o STF pode ganhar mais, mas o professor da USP não, em termos de carreira, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas só sobre a sua pergunta, realmente a média salarial da USP é muito grande e é uma média salarial da elite do nosso país. Assim, é da classe A+, que ganha isso. Por isso é tão problemático resolver essa crise, na minha opinião, apelando para mais recursos. E sobre a pergunta do Pirituba, que eu acho que só eu vou poder responder, então vou me dedicar um pouco mais a ela. Acho assim, o que o CVC pretende fazer? Bom, a gente pretende mobilizar os estudantes, em primeiro ponto, porque, como tal, somos um órgão político representativo e que sozinhos, enquanto gestão, não temos, eu acho, a legitimidade necessária para as questões que você colocou. Os atos da diretoria vão além do que você comentou. Então, por exemplo, agora a reforma da portaria, que vocês podem ver o tapume na frente do FE1, é porque a portaria, existia uma portaria de vidro que está sendo avançada, e é um passo inicial para um projeto de colocar catracas dentro da FE, para poder restringir o acesso, como se isso fosse uma medida de segurança. E aí, novamente, o que eu coloquei na minha fala. Segurança se debate como? Proibindo festa, colocando catraca. Então, a gente não vai deixar a gente diferenciado entrar na fé, é isso que a gente vai fazer. Então, acho que existe, sim, muito para se comemorar pela USP. Eu não falei isso na minha fala, porque eu falei, acho que já nos outros dias para vocês, nos quais eu me apresentei. Mas existe também muito para vocês debaterem, principalmente aqui dentro da fé. Então, o que não vai faltar são questões para serem discutidas. E aí, como presidente do CVC, eu faço um compromisso de criar os espaços necessários e para convocar a todos, criar as assembleias, usar a nossa representação discente de forma responsável e enfática para que isso seja conquistado. Infelizmente, as decisões e a forma como elas são tomadas dão muito pouco espaço para os alunos, mas a gente tenta usar esses espaços da melhor forma. Bom, acho que eu respondi a sua pergunta, né, Pirituba, minimamente. E só um complemento ao que o professor Drogovic falou, sobre o meu erro, eu peço desculpas, realmente foi uma conquista muito importante, a da greve. Eu acho que tem que ressaltar mais uma, inclusive, que quando o professor Zago assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi tirar a lista tríplice de diretores que ia para o reitor. O reitor, antes, as congregações elegiam o diretor e o reitor aprovava. Por que isso é tão complicado? Porque esse diretor aprovado pelo reitor vai entrar no conselho universitário e aí você indica quem você vai compor no seu órgão, que o seu próprio legislativo você está comprando ele, indicando ele. E ao acabar com essa medida, você torna as unidades muito mais independentes da reitoria nesse sentido. Então, acho que também tem essa conquista da greve, que apesar de ter vindo só no ano seguinte, a gente poderia ressaltar. Então, é isso. Posso falar um pouquinho da questão do salário, não? Acho que tem ordem. Quem que fez a pergunta do salário? Isso. Fernando, né? Então, os salários de todos os servidores da Universidade de São Paulo, docentes e não docentes, estão na internet. Pode entrar lá no portal da transparência, vocês vão ver a tabela. Então, por exemplo, qual é o salário inicial de um professor doutor em tempo integral, em turno completo e assim por diante, de um professor associado e de um professor titular, enfim. E dos servidores, tem a tabela da carreira. Esses são salários base, né? Mas cada pessoa tem o seu holerite, porque o holerite reflete, além do salário base, reflete o tempo de serviço, porque no Estado, isso não é da USP, isso é lei estadual, que a USP tem que cumprir. A cada 5 anos, a pessoa faz um quinquênio e recebe, portanto, 5% mais do que o outro que entrou semana passada.
E isso, cada pessoa, então, tem a sua história. E, portanto, o Olerite reflete tudo isso. A evolução na carreira, pelos concursos, e na carreira de funcionários pela progressão, tá certo? Por avaliação, e também a história dentro da universidade. O fato é que o salário bruto das pessoas, de todos nós, está na página e pode ser consultado a qualquer momento. Tem o bruto e tem o líquido, ok? O líquido depois do imposto de renda, blá, 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 enfim, são esses dois números que são colocados lá. Então, a partir daí, vocês podem fazer o juízo de vocês. A questão que choca quem lê sem digamos, um pouco mais sem ter um pouco mais de informação, choca dizer assim, ganha mais do que o governador. Sim, mas peraí, o governador, ele recebe um subsídio, porque o resto todo ele tem. Ele mora no palácio, ele anda de helicóptero, ele tem toda a entourage lá trabalhando para ele, não é? Ele não precisa gastar gasolina. Ele recebe, além disso, ele recebe um subsídio. Tá? Agora, o que acontece com o professor, por exemplo, um professor das federais, ou um servidor das federais? Aqui em São Paulo, a Unifesp, por exemplo, a Universidade Federal aqui em São Paulo, a UFSCar, Federal de São Carlos, o teto que vale para eles é o teto do Supremo. Está certo? 92% do salário do presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, está acima de 30 mil. E o do governador de São Paulo é 21. Se ele resolvesse receber 15 mil, então passaria a ser 15 mil o teto que um professor com 40 anos de serviço, toda a carreira feita, titular, teria que ganhar, no máximo, 15 mil reais. Então, essa colocação maior do que o do governador, ela tem um impacto na mídia, tá certo? Que é de propósito, mas não tem essa... Bom, as perguntas, tanto essa do salário quanto a do Lucas, de alguma maneira, se relacionam, né? Essa questão dos super salários, como ficou sendo chamado o negócio, né? Primeiro, não tenho nenhuma simpatia especial pela Marilena Chauí, mas, se eu não me engano, ela não está na lista dos que recebem acima do governador, mas, de fato, tem muita gente que recebe, ou que recebia, né? Enfim, porque houve até onde eu sei, foi cortado. É um tema que eu considero complexo. Enfim, a gente, no Sintusp, nas assembleias da categoria, teve muita discussão sobre isso, porque isso afeta mais diretamente também os professores. Tem funcionários também, funcionários técnico-administrativos, que recebiam acima do teto do governador, mas é um número muito pequeno, principalmente comparado com o número geral de funcionários. Isso afeta mais os docentes nesse sentido. Eu, pessoalmente, acho que você tem que avaliar com calma. Por exemplo, você pega um professor que tem 40 anos de casa, o que já implica que ele vai ter 8 quinquênios, sexta parte, que é a cada 20 anos também tem um acréscimo no salário. Enfim, tem uma série de benefícios incorporados, além do salário base, que foi conquista de muita luta, de greve, etc., etc. É um caso. Outro caso são professores que a composição do seu salário tem a ver com incorporação, por exemplo, de verba de representação, porque ele foi diretor da unidade, ou porque ele teve algum cargo na estrutura burocrática da universidade. Isso tem uma verba de representação X, em alguns casos bastante elevada, inclusive, que é incorporada, enfim. Isso compõe o salário total. Então, não sei, eu acho que tem que avaliar com calma. Em todo caso, de modo geral, o Sintusp é favorável, já que se tem um teto legal, que as pessoas recebam, no máximo, no teto legal. E que as outras discussões têm a ver com isso, se o teto tinha que ser do Supremo, se o teto, enfim, qual é o teto, como que isso se compõe, a gente discute depois. Em relação ao... Eu não sei se já é para responder todas as perguntas também, já? Então, vamos lá. Em relação a esse tema de como resolver a crise financeira, mantendo direitos e ampliando, inclusive, né, que foi a pergunta do Lucas. Bom, teve uma coisa, inclusive, que eu esqueci de comentar na fala anterior, né, na minha fala de abertura, que está relacionada um pouco com o que colocou o Rodrigo também,
que é a questão das reivindicações do movimento. Durante a nossa greve no ano passado, nós construímos algumas reivindicações, para além de simplesmente queremos